Gênesis capítulo 6, versículo 18. E assim está escrito a palavra de Deus: mas contigo estabelecerei a minha aliança, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Pode fechar a sua Bíblia e tomar seu assento. Acabamos de fazer menção em um texto que a palavra de Deus vai nos narrar acerca de um homem que Deus o vai levantar para fazer uma obra. A palavra de Deus aqui nos conta que Deus aqui vai estar estabelecendo uma aliança com um homem cujo seu nome era Noé. A palavra de Deus vai nos narrar que Deus vai escolher a Noé para se fazer uma obra, para se fazer uma arca, para que nessa arca ia ter-se um abrigo para ele e sua família. A palavra de Deus vai nos contar que Deus vai levantar a Noé para construir uma arca. Por que Deus vai levantar Noé para construir uma arca? Porque a palavra de Deus nos narra que a geração atual de Noé estava-se corrompida à iniquidade. A palavra de Deus vai nos contar que a geração nos dias atuais de Noé estava corrompida à iniquidade, ao pecado, à humanidade. E Deus, ele vendo o pecado crescer abundantemente, Deus não vai se agradar daquela humanidade. E a palavra de Deus nos conta que Deus vai se arrepender de ter feito o homem conforme a tua semelhança, porque Deus cria o homem para ser justo e agradável. Só que o homem aqui não está sendo mais justo e não está mais seguindo os caminhos de Deus. Aqui o homem não está mais ao caminho e não está mais buscando ter santidade com Deus. Então Deus não vai se agradar daquela humanidade. Então Deus vai resolver destruir aquela geração que estava se corrompida. Então Deus, ele assentado em seu trono, vendo a iniquidade da humanidade, Deus escolhe acabar com aquele povo em forma-se de um dilúvio. Só que a palavra de Deus vai nos contar que naquele momento em que Deus resolveu destruir a humanidade, a palavra de Deus nos conta que Deus havia achado graça em Noé, no meio de uma geração que estava corrompida ao pecado, à iniquidade. Deus vai achar graça em um homem que não se resolveu se misturar com a humanidade pecaminosa, um homem que decidiu a não se misturar com as amizades que ia levar ele à iniquidade, o homem que não decidiu colocar Deus em segundo lugar,
Mas o homem que decidiu ficar no caminho de Deus, o homem que decidiu buscar a santidade, o homem que decidiu não se afastar dos caminhos de Deus, e o homem que escolheu a justiça, então Deus, a palavra de Deus nos conta que Deus achou graça em Noé. Nós vimos uma geração corrompida, nós vimos uma geração pecaminosa, uma geração ao desastre, mas só que no meio de uma geração assim, Deus vai achar um homem que está buscando o seu caminho e está buscando a santidade. O que eu quero falar nesta noite? Muitos vão se corromper com a iniquidade. Muitos vão abrir a porta para o inimigo entrar. Muitos vão ter brechas, criar brechas, para que o inimigo venha entrar. Muitos vão escolher sair da casa de Deus. Muitos vão escolher largar o propósito de Deus. Muitos vão querer desistir do chamado de Deus. Muitos vão querer desistir das promessas. Só que sempre vai ter um que não vai se misturar com a iniquidade da humanidade. O pecado, ele vai crescer no mundo, vai. A iniquidade vai se expandir no mundo, vai. Mas só que a iniquidade pode até crescer, mas ainda vai existir homens que não vai preferir se misturar com as iniquidades. Cadê os crentes aqui que não vai se misturar com o pecado? Cadê? Deixa eu ver aqui os crentes que vão continuar dentro da casa e não vai escolher o caminho errado. Aleluia. Noé não escolhe se misturar com a humanidade que estava ao declínio espiritual. Ele vai preferir continuar no caminho de Deus. Ele vai preferir continuar na santidade e não se desviar e não se afastar dos caminhos de Deus. E Deus vendo aquilo, Deus vai achar graça em Noé. Deus vendo que Noé não preferiu se misturar, ele vai achar graça em Noé. E a palavra de Deus nos conta que Deus vai olhar para Noé e vai achar graça. Por quê? Porque ele não se misturou. Ei, Noé poderia ter se misturado? Sim. Noé poderia ter ouvido as pessoas poderiam ter falado com Noé: Noé, sai, vem para cá, vamos beber. Isso é bom. O desejo da carne é bom. Só que Noé não vai preferir ficar com os desejos da carne. Ele vai renunciar à carne para continuar no caminho com Deus. Por que Deus vai achar graça em Noé? Porque ele renunciou à carne. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito. Deus não está à procura de pessoas santas, porque só Ele é santo. Mas Deus está à procura de pessoas que todo dia renuncia a carne para viver o Espírito. Cadê os renunciadores da carne? Ei, a gente não é santo, a gente não é perfeito, mas Deus busca aquele que tenta buscar a santidade. Deus busca aquele que quer buscar a perfeição. Eu não sou perfeito, mas eu tento buscar a perfeição. Eu não sou santo, mas eu tento buscar a santidade. Deus está à procura de crente que renuncia a carne. Jesus, ele vai dizer assim: quem quer ser igual a mim, pega a tua cruz e me segue. Sabe o que Deus está querendo dizer? Para pegar a cruz tu tem que largar a carne. Para tu pegar a cruz
E Deus acha graça. E quando Deus vai achar graça em Noé, Deus vai chegar e falar com Noé. E Deus vai explicar para Noé o que ele ia fazer com a humanidade. Deus vai chegar a Noé e vai explicar o que ele iria fazer com a humanidade. Deus chega para Noé e fala: Noé, eis que a humanidade está corrompida com a iniquidade, mas eu achei graça em você. Eis que a humanidade está corrompida com o pecado, mas eu achei graça em você. E por isso, Noé, eu te falo para você pegar madeira e fazer uma construção, fazer uma obra, porque eis que eu tenho dado livramento para a sua vida. Ei, Deus chega para Noé, explica o que ele ia fazer. Eis que eu mando dilúvio sobre a terra, mas eu vou abrir uma exceção para você. Era a geração toda que estava corrompida. Era todos que estavam corrompidos. Mas Deus vai abrir uma exceção para Noé. Noé prepara uma arca para tu e sua família, e todos vocês entrarão dentro da arca. Ninguém vai ficar de fora. Você, a tua casa, vão entrar dentro da arca, e os animais que eu te enviar, estarás contigo na arca. E o que Deus agora vai fazer? Deus fala o que ele ia fazer com a humanidade. Deus fala que ia mandar o dilúvio. Agora Deus fala para ele preparar uma arca. Só que Deus vai dar uma instrução para Noé preparar a arca. Deus vai dar a planta para Noé preparar a arca. Deus não vai deixar Noé desorientado, mas Deus vai deixar Noé sabendo que Deus ia dar para ele a planta para a construção da arca. Deus, ele vai ter uma obra na vida de Noé. Só que ele não deixa Noé desorientado. Deus dar uma planta para ele não se perder e fazer errado. Deus vai dar a planta para Noé construir a arca. Por quê? Porque a maneira de Deus para fazer a arca não vai ser de Noé. Não, Noé não vai criar a arca, mas vai ser Deus dando para ele como seria a arca, como seria a construção. Eu vejo que para tudo tem uma planta. Eu vejo que para toda a obra há uma planta. Por quê? Porque Deus não deixa servo desorientado. Deus dá uma planta para ele. Às vezes a gente se pergunta por que aquele homem saiu, e é Deus falando porque não seguiu a planta. Porque nós vemos muitos pastores desorientados, é porque não segue a planta do ministério de Deus. Deus não deixa crente nenhum desorientado. Deus, ele deixa crente na obra e deixa ele orientado para dizer: ei, se você sair é porque foi por causa da sua vontade, porque eu dei a planta para você seguir, eu dei a obra para você fazer. Porque tem muito crente saindo da obra, é porque não está
ele a planta. Noé não estava perdido, porque Deus tinha dado para ele a planta. E Deus explica como ele deveria fazer a arca. E Deus começa a falar a altura, o comprimento e a largura. E como ia ficar a arca. Aí Deus, no final de tudo, falei: quando terminar de fazer os andares, quando você terminar de fazer o comprimento, a largura, no final de tudo, você vai revestir a arca do quê? Betume. Para quê? Para que não haja infiltração na arca. Ei, você vai fazer conforme a altura, o comprimento que eu te dar, mas no final reveste a arca de betume para que não venha entrar infiltração na arca. Ei, por quê? Porque se caso entrasse infiltração na arca, a arca ia se afundar e todos que estavam dentro da arca ia afundar junto. E Deus, ele vai ver aquilo e vai falar: ei, reveste a arca de betume para que não haja infiltração na arca. O diabo, ele vai tentar se infiltrar na arca. E é Deus falando: passa betume na arca para que não haja infiltração na arca. A gente vê o diabo passando pelas brechas muito menores. Sabe por quê? Porque o crente não teve a preocupação de passar betume na arca. É Deus falando: ei, porque tem muito ministério se afundando. É Deus falando: é porque deixou a infiltração entrar na arca. É Deus falando: é porque deixou a infiltração entrar no meio do chamado. É porque deixou a infiltração entrar no meio do ministério. E é Deus falando: ei, passa betume, porque o diabo não vai conseguir se infiltrar no meio da arca. O diabo está tentando se infiltrar na tua casa. O diabo está tentando se infiltrar na tua família. O diabo está tentando se infiltrar na tua promessa. O diabo está tentando se infiltrar no teu propósito com Deus. E é Deus falando: ei, passa betume que ele não entra. Passa betume que não vai ter infiltração na arca. Não vai entrar pecado. Não vai entrar demônio. Não vai entrar obra de magia negra na tua casa. A betume revestido. Levanta a mão para adorar, porque tem uma glória de Deus aqui. E se eu fosse você, adorava, porque o diabo tentou se infiltrar, mas Deus já revestiu. Passa betume no meio da arca, não é? Em toda a arca passarás betume, reveste a arca de betume, para que não entre infiltração na arca. E a palavra de Deus nos conta que Noé vai começar a fazer conforme Deus manda. E quando Noé começa a fazer, no versículo 18, Deus fala: mas contigo estabelecerei a minha aliança. A palavra de Deus agora nos conta que Deus agora vai estabelecer uma aliança com Noé. E eis, contigo eu estabeleço a minha aliança. E quando a palavra de Deus vai nos contar sobre estabelecer
a palavra de Deus aqui nos conta que Deus, Ele vai criar, Deus vai formar. A palavra estabelecer vai vir de formar, a palavra estabelecer vai vir de criar. E quando Deus fala, eu estabeleço uma aliança contigo, Deus vai formar uma aliança com Noé. Criar, formar, não tinha nada planejado, não tinha aliança, mas Deus vai criar e Deus vai formar uma aliança com Noé. Era Deus dizendo para Noé, Noé, eis que a gente não assumiu nada, mas agora eu formo, agora eu crio, agora eu estabeleço uma aliança contigo. Deus vai dar um princípio a algo firme, porque estabelecer, Deus estava afirmando que Ele iria cumprir com a aliança que Ele tinha com Noé. Deus vai formar algo, só que o que Deus vai formar, Ele vai firmar o que Ele forma. Porque Deus não vai deixar nada desmoronando, mas Deus vai afirmar, vai criar uma aliança e vai firmar aliança com Noé. Enquanto muitos estão pensando que a aliança está desmoronando, Deus ele fala, eu não crio aliança para se desmoronar, mas eu crio uma aliança firmada. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Enquanto muitos estão pensando que a aliança vai ser quebrada, Deus fala, não vai. Enquanto muitos estão pensando que a aliança vai ser desmoronada, e Deus fala, não, está firme. Enquanto muitos estão falando, vai acabar a aliança, e Deus fala, eu afirmei a minha aliança contigo. Tu tem aliança com Deus, a tua aliança está firme, a tua promessa está firme, o teu propósito com Deus está firme. O diabo tentou parar, o diabo tentou destruir, mas Deus fala, eu já firmei a aliança, eu já firmei o propósito, eu já firmei a minha promessa, e não vai ter inimigo nenhum que vai desfazer. Levanta a mão para adorar, porque o diabo tentou fazer de tudo para trazer desunião, e Deus fala, eu estabeleci, é contigo, é contigo. Deus, ele estabelece união com Noé, porque Noé era justo aos olhos de Deus. Deus não estabelece união com qualquer pessoa. Deus não estabelece união com qualquer um. Mas por que Deus vai estabelecer união com Noé? Porque Noé era justo. Noé estava íntegro no seu caminho. E por causa disso, Deus ele vai fazer uma aliança com Noé. Deus ele não faz aliança com qualquer um, ele faz com o justo. E pessoas dispostas a fazer a obra. Deus está à procura de pessoas para disposição de fazer a sua obra. Deus vai atrás de pessoas com disposição de fazer a obra dele. Enquanto tem muitos capacitados, mas não querem. Tem muitos que conseguem, mas não querem. Tem muitos que têm, mas não querem. E enquanto tem poucos que não têm, mas estão à disposição. Tem muitos que não têm capacidade, mas estar à disposição. Deus não está à procura de pessoas capacitadas, mas de pessoas a favor de fazer a obra. Senhor, não sou capacitado, mas eu quero fazer. E Deus fala, então te capacito. Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Eu sou contigo, te puxo pela mão e te capacito. Cadê aqueles que estão dispostos a fazer a obra? Deixa
disposto a fazer a tua vontade de Deus, joga a tua mão para adorar. Noé estava à disposição de fazer o que Deus queria. Então, por isso, Deus levanta a Noé para fazer. Por isso que Deus estabelece uma união com Noé. E a palavra de Deus vai nos falar que eis que eu estabeleço uma união contigo. E eis que eu estabeleço uma aliança contigo. Eis que eu estabeleço um pacto contigo. Ei, Deus, Ele vai levantar um homem. Um homem não é muita coisa. Uma pessoa não é grandes coisas. Não é um número grande, é um número pequeno. Só que Deus vai fazer aliança com Noé. Mas contigo estabeleço a minha aliança. A obra era grande, mas Deus não vai levantar muitos. O propósito era grande, mas Deus não vai levantar muitos. A obra era grande, mas Deus vai levantar um. Sabe o que Deus aqui está querendo nos dizer? Que Ele não vai precisar de muitos para fazer o que Ele quer. Deus não vai precisar de muitos para fazer uma obra muito grande. Mas Deus vai levantar um homem, fazer aliança com um homem, fazer um pacto com um homem, fazer uma união com um homem, mas aquele homem havia uma capacidade para fazer aquilo que Deus havia mandado. Ei, Deus não precisa de quantidades para fazer o que Ele quer. Ele não precisa de números grandes para fazer obras grandes. É Deus mostrando o teu poder. Ei, eu uso um para fazer coisas grandes. Eu uso coisas pequenas para fazer algo grande. O diabo olhou e falou: ele é pequeno, e Deus fala: diante dos meus olhos ele é grande. O diabo olhou e falou: ele é fraco, e Deus falou: nos meus olhos ele é forte. Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Levanta a tua mão para adorar. Se você vê pequeno, irmão, Deus te vê grande. Se tu pensa que tu está fraco, tu está forte. E a palavra de Deus nos conta que agora Ele vai unir uma aliança com Noé. Deus vai unir a aliança com Noé. A aliança era ele e Noé. A aliança era com ele e Noé. A união era ele e Noé. Agora Deus, ele vai fazer a aliança com Noé. Noé, a aliança que eu tenho é contigo. A aliança que eu vou estabelecer é com você. A aliança que eu estabeleço é contigo. Então, Noé, não desanima. Segue em frente. Faz a obra, porque eu tenho uma aliança com você. Ei, eu imagino no meio da construção da arca, muitos falando para Noé parar. Eu vejo muitos aqui falando: Noé, para. E a obra está lá.
E parece que não acaba e muitos estão falando, desiste. Termina. Larga de mão. Larga esse machado. Larga essa ferramenta. Aí eu imagino Noé desanimando. Só que depois eu vejo Noé lembrando. E o que passava pela cabeça de Noé? A aliança. Ei, muitos querem desistir da aliança de Deus. Muitos querem largar a ferramenta que Deus deu. Muitos querem largar o dom que Deus deu. Só que Deus está falando aqui que a aliança que Ele fez foi contigo. O diabo, ele está querendo fazer você sair da aliança. Mas ele sabe que não consegue tirar você da aliança, porque é um pacto contigo e com Deus. Então o que ele quer fazer? Ele quer fazer você largar o dom, a ferramenta, o propósito. Só que toda vez que tu pensar em parar, lembra da aliança. Lembra do propósito. Lembra da promessa. Eu vou lembrar sobre Jeremias. Jeremias vai olhar para Deus e vai falar: Deus, eu quero parar. Senhor, eu vou desistir. Eu vou largar a minha ferramenta. Eu vou largar o microfone. Eu vou jogar a Bíblia de lado. Eu não vou querer mais profetizar. Eu não quero mais pregar. E Deus vai falar com Jeremias: Jeremias, tu tem livre-arbítrio. Larga, desiste. Solta esse microfone. Larga essa Bíblia. E Jeremias vai falar: Senhor, não posso. E Deus vai falar: por que, Jeremias? Porque toda vez que eu penso em parar, a tua palavra arde nos meus ossos e faz eu prosseguir. Não para, continua. Deus te deu, a ferramenta é tua, a ferramenta é tua. Levanta a mão para adorar. Tem uma glória de Deus aqui. Receba o poder de Deus. E a palavra nos diz que agora Deus vai unir a aliança com Noé. E quando eu vou falar sobre aliança, Deus está querendo nos falar sobre uma união. Deus aqui está falando de uma união, porque a aliança é símbolo de união. E quando Deus ele faz uma aliança, Deus está unindo-se a ele e Noé. Noé, eu tenho uma união contigo, porque Deus não trabalha na desunião. Deus não trabalha no separamento. Mas Deus trabalha em uma união. Ei, o que o diabo tenta fazer todos os dias? Ele tenta separar, ele tenta trazer desunião, porque ele sabe que o propósito de Deus é uma união. Então o que ele quer? Eu quero desunir as uniões. Só que Deus não trabalha com desunião, Deus trabalha com união. Por quê? Porque Deus ele é amor, Deus ele é união. Eu vou lembrar que quando Deus ele vai fazer a mulher para o homem, era Deus querendo dizer para o homem: eu não gosto que o homem se sente só. Eu vou criar uma companheira para ele. Eu vou criar uma amiga para ele, uma parceira, para que tudo que ele quiser falar para ela, ela escuta. Eu vou criar uma união. O diabo ele quer trazer a desunião. Por quê? Porque a desunião traz discórdia. A desunião traz briga. A desunião traz a briga entre os irmãos. E Deus não gosta disso. Deus ele gosta de união. Eu vou lembrar lá em 1 Reis capítulo 18. A palavra de Deus vai nos falar que o altar de Deus estava desunido. O altar de Deus estava separado. O altar de Deus significava as 12 tribos de Jacó. E quando
fala que as pedras significavam as tribos de Jacó e as pedras estavam separadas. Deus estava querendo nos dizer que as tribos estavam separadas, os irmãos estavam separados, os irmãos estavam com briga um com o outro. E o que ele vai fazer? Eu vou unir o altar, porque quando a união a fogo de Deus, quando a união a unção de Deus, sabe por que tem muita igreja que não desce mais o fogo de Deus? Sabe por que tem muita igreja que não tem mais poder de Deus? É a desunião. Mas hoje Deus, ele está trazendo a união no meio das igrejas. O diabo, ele tentou separar, mas Deus vai trazer a união de novo. Quando Deus vai fazer uma união, vai fazer uma aliança, Deus está dando uma palavra. Deus vai dar uma palavra para eles. Uma palavra para Noé. Eis que contigo estabeleço a minha aliança. Eis que contigo estabeleço a minha união. Eis que eu estabeleço a minha palavra. Deus, ele vai dar a sua palavra para Noé. E a palavra a poder. A palavra a poder para fazer. E a palavra a poder para desfazer. Aqui Deus não está dando uma palavra para desfazer, mas aqui Deus está dando uma palavra para fazer. E Deus está fazendo uma aliança. Deus está fazendo uma aliança. Por quê? Porque o inimigo, ele tenta todo dia desfazer, mas a palavra de Deus foi fazer. O inimigo, ele tentou desfazer uma aliança que Deus havia havido contigo. Só que Deus, ele fez uma aliança. A palavra de Deus não foi desfazer, mas a palavra de Deus foi fazer. A palavra tem poder para fazer e a palavra também tem poder para desfazer. O inimigo tentou dar uma palavra para desfazer a sua vida, só que a palavra do diabo não há poder contra a tua vida, mas a palavra de Deus há poder. Por isso que Deus fez. Quando eu vou falar sobre palavra, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos como falsos discursos. Salmos 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o em sua palavra. Lucas 11:28. Mas ele disse: antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardem. A palavra de Deus há poder para todas as coisas. A palavra de Deus há poder para encorajar. Pedro falou: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. E Jesus disse: Pedro, lança a rede ao lado direito do mar. E Pedro disse: pela tua palavra eu lançarei a rede. A palavra de Deus há poder para criar. A palavra dele disse que ele começou a formar as coisas só pela tua palavra. E o inimigo tentou dar a palavra dele, mas a palavra dele não deu
crédito, mas a palavra de Deus há poder na tua vida. E Deus vai fazer a aliança. E quando Deus ele vai fazer a aliança, Deus estava criando e fazendo a aliança com Noé. Pensa todos já para ficar de pé que eu já vou finalizar a mensagem. Agora Deus ele vai formar a aliança com Noé. E Deus fala que eis que contigo estabeleço a minha aliança. Aqui Deus estava falando com Noé que ele ia cumprir com a sua palavra. Ele ia cumprir com a aliança que ele havia feito. E a palavra de Deus vai nos falar que no capítulo 7 Deus fala com Noé: Noé, eis que eu visto que era justo diante de mim. Agora tu e a tua casa, entra todos dentro da arca. E é Deus cumprindo a aliança que ele fez com Noé. Ei, as alianças que Deus tem na tua vida, ninguém vai desfazer o propósito que ele tem na tua vida. Ei, o que Deus fala vai se cumprir. O que Deus falou vai se cumprir. O inimigo está tentando fazer de tudo para parar o propósito. O inimigo está tentando de tudo para desfazer o propósito de Deus. Só que Deus já firmou a aliança contigo. Deus já firmou o propósito contigo. E não vai ter demônio nenhum que vai desfazer. Não vai ter praga nenhuma que vai desfazer. Não vai ter nenhuma obra de magia negra que vai desfazer. Não vai ter despacho que vai desfazer. A macumba tentou atrapalhar o propósito, mas Deus ele foi fiel. A pombagira tentou atrapalhar o propósito, mas Deus foi fiel na tua vida. Por causa da aliança que ele tem contigo, o diabo não entrou na tua casa, o inimigo não invadiu a tua vida. Deus está contigo pela aliança que ele fez contigo. Fecha os teus olhos para orar pela tua vida. Senhor eterno Deus, ó Pai, graças Senhor te dou por mais um dia. Senhor meu Deus, está aqui teu povo, Senhor, reunido. Senhor meu Deus, vai tomando cada um aqui em tuas mãos. Senhor meu Deus, vai enchendo aqui cada um aqui em tuas mãos. Deus, começa a trabalhar poderosamente no meio do povo. Senhor meu Deus, faz algo grande, Senhor. Faz algo sobrenatural no meio da tua casa. Toma, Senhor, essas crianças aqui em tuas mãos. Senhor meu Deus, que tu venha levantar pregadores, que o Senhor venha levantar missionários, que o Senhor venha levantar, Senhor, pastores, que o Senhor venha levantar cantores. Senhor meu Deus, aqui cada um em tuas mãos, vai enchendo cada um com a tua presença e com a tua graça. E Senhor meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, amém.